Boa tarde a cada um de vocês. Gostaria de agradecer a presença aqui no nosso webinar. Está sendo um prazer para a gente disseminar conteúdo. Nosso segundo webinar da Ativory. A ideia aqui é que a gente tenha em torno de 1 hora de apresentação. Tá? Essa apresentação será dividida em 4 grandes grupos de temas. O primeiro tema a gente vai falar sobre custos do imposto de herança e de passagem de patrimônio. Então, esse vai ser o primeiro nosso grande grupo de assuntos. Depois, a gente vai partir para quais são os custos específicos de sucessão. Depois, a gente parte para o terceiro tema, que é quais são as ferramentas que a gente utiliza, tanto para facilitar a sucessão, tornar o processo mais rápido, como, eventualmente, reduzir ou eliminar a carga de imposto de herança desses ativos internacionais. E, no final da apresentação, a gente vai abrir para dúvidas, iremos selecionar entre 5 a 7 dúvidas para responder de pessoas que estão aqui nos assistindo. Somente gostaria de me apresentar, eu sou o Wagner Quito, Head of Tax da Ativory, e estamos aqui com o Vitor, que fará também essa apresentação, conduzirá aqui conosco. É importante, acabamos de ter aqui uma dúvida, a apresentação ficará gravada, é importantíssima essa pergunta, a apresentação ficará gravada e vai ser disponibilizada a cada um de vocês até o final do dia de amanhã. Tá? Inicialmente, eu gostaria de lembrar que aqui, na parte inferior do Zoom, tem um botão de perguntas e respostas. Vocês podem mandar as suas dúvidas e a gente vai selecionar entre 5 a 7, como eu falei, e responderemos no final desse webinar. Bom, inicialmente, eu gostaria de falar quem nós somos, né? Quem é a Ativory, para quem não nos conhece. Bom, a Ativory é um grupo de assessores, um grupo de assessoria a investidor internacional. Atualmente, nós somos um grupo composto por 3 empresas, tá? Uma empresa focada em private investments, ou seja, investimento privado em real estate nos Estados Unidos. A Ativory nasceu dessa empresa em 2012, e aí a gente viu que investir no exterior não é tão somente vou ao exterior e invisto. A gente percebeu, olha, não faz sentido não ter um braço de apoio ao planejamento tributário e sucessório. Então, a gente criou uma empresa chamada Ativory International Tax, que é a empresa que está conduzindo esse evento aqui hoje. Essa empresa tem como missão desmistificar essa questão de investimento no exterior, ou seja, como que eu vou investir no exterior, qual vai ser a estratégia tributária que eu vou adotar, qual vai ser a minha estratégia sucessória e como que eu faço a gestão disso depois do ponto que eu já estou estruturado. A gente atende bastante cliente aqui que, eventualmente, não tem investimentos ainda no exterior, é um desejo dele investir. A gente também tem clientes aqui que já chegam com uma estrutura, já possuem uma carteira de investimentos, e a gente estuda, olha, conforme a sua estrutura internacional, a gente precisa fazer esse ajuste para estar aqui em compliance, seja com a legislação dos Estados Unidos, offshore e Brasil. Bom, e a última empresa do nosso grupo é a Ativory Asset Management. A gente abriu essa empresa recentemente, muito derivada do conhecimento que a gente adquiriu desde 2012 com as 2 empresas, Ativory Private Investments e International Tax, e ela é a primeira asset no Brasil especializada e focada em ativos de Private Equity Real Estate nos Estados Unidos. A Ativory tem como missão, né, internacionalizar patrimônio da forma mais eficaz, tributariamente e de forma sucessória possível. A gente tem presença tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a nossa sede é em São Paulo, a gente tem um escritório também em Miami, e atualmente atendemos cerca de 110 famílias espalhadas aí por 10 países no mundo. Bom, e a gente sempre gosta de trazer aqui quem são as pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Atualmente somos 20 profissionais, como disse, espalhados aqui em São Paulo e Miami, e os 4 profissionais que tocam esse negócio da Ativory International Tax somos eu e o Vitor, o Pedro e o Renan. O Pedro é um executivo de carreira, foi sócio da KPMG, da Arthur Andersen no Brasil, presidente da Deloitte na África e na Europa. Se juntou ao Renan em 2012 para começar essa empreitada da Ativory. O Renan é um gestor certificado pela Ambima. Atualmente, ele tem embaixo do guarda-chuva de gestão dele em torno de 500 milhões em ativos investidos. Eu, Wagner, sou contador e auditor certificado, fiz carreira junto com o Vitor na KPMG, e a gente se juntou aqui à Ativory em torno de 5 anos atrás para impulsionar o negócio e, de fato, torná-lo uma unidade independente. No início da Ativory, até explicando um pouco melhor, no início da Ativory, a International Tax, a Ativory International Tax, ela era um braço de apoio à Ativory Private Investments. Atualmente, ela atende tanto clientes
que têm investimentos conosco, como clientes que não têm investimentos conosco. E aí, desde 2012, a gente sempre acreditou que disseminar conteúdo ia nos somar bastante, seja em reputação como educação no mercado. Então, a gente tem diversos materiais, conteúdos digitais disponibilizados na internet, como também publicações físicas e também no nosso site. Tá? Até aproveitando essa questão do conteúdo digital, a gente fez o nosso primeiro webinar. Quem não teve oportunidade de participar, convido a entrar no nosso canal e assistir o primeiro webinar, que foi focado na parte tributária. Hoje a gente vai falar bastante sobre a questão sucessória, imposto de herança nos Estados Unidos e como a gente consegue facilitar o processo de sucessão, que não é tão simples como as pessoas imaginam, mas também não é tão complicado como muitos vendem. Bom, dado esse overview sobre o que é a Tivoli, a gente entra aqui no assunto desse webinar. E aí eu gostaria aqui de convidá-los a primeiro participar, mandar as dúvidas que eventualmente surgirem. A gente vai estar aqui disponível para respondê-las ao final dessa apresentação, selecionaremos entre 5 e 7. E aí esse QR Code localizado no canto direito inferior, ele está disponível, basta apontar a câmera e você já consegue falar diretamente com um dos nossos assessores que estão aqui já prontos para responder qualquer dúvida e evoluir qualquer tipo de serviço que a gente possa ajudar. Bom, antes da gente iniciar o nosso webinar, eu gostaria primeiro de lançar nossa primeira enquete, enfim, qual o seu objetivo aqui assistindo esse webinar. Tá? Então, a gente fica aqui querendo trazer um pouco mais de proximidade a quem está nos assistindo, saber quem são as pessoas, qual o perfil das pessoas, qual o objetivo com esse conteúdo que será aqui falado. Tá? Eu vou passar a condução agora para o Vitor e eu farei aqui pequenas inserções durante essa apresentação. Lembrando, fiquem à vontade para mandar as dúvidas que vocês acharem pertinentes e que vocês tiverem pelo botão de perguntas e respostas localizado na parte inferior aí do programa Zoom. Legal. Pessoal, primeiro, obrigado pela participação de todos. É sempre um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente aplica aqui no nosso dia a dia. E como o Wagner falou, nosso desafio maior, a nossa missão é quebrar barreiras no processo de internacionalização do patrimônio. Sendo uma delas o imposto de herança, as implicações sucessórias, como que a gente pode facilitar isso. E com isso, nós estamos promovendo esse webinar e nós vamos falar um pouco sobre as alíquotas de imposto de herança em até 3 jurisdições. Vamos falar um pouco do processo na prática e como que a gente pode facilitar um eventual processo sucessório. É um assunto delicado, muitos dos investidores não gostam de falar, mas eu acho que é importante falar. Voltando, a gente vai estar focado aqui nos Estados Unidos, Brasil offshore. Entenda offshore como país com tributação favorecida, Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, entre outros países. Começando agora com as alíquotas. A gente trouxe aqui na primeira exposição a offshore. A gente, mais para caráter de ilustração, não tem previsão de imposto de herança de ativos sediados nesses países com tributação favorecida. Então, foi mais para fins de ilustração mesmo. Vocês vão conseguir construir ao longo da apresentação o porquê a gente trouxe isso aqui. Inicialmente vai ser uma ilustração, mas vocês vão entender melhor. No segundo quadrante, vocês vão ver as alíquotas de imposto de herança nos Estados Unidos, que vai de 18% a 40% e aplicado sobre o valor de mercado dos seus ativos e US Citos, ativos sediados nos Estados Unidos, com a previsão de $60 mil de isenção para quem não é residente fiscal nos Estados Unidos. Já no Brasil, a alíquota de imposto de herança, o imposto, de fato, ele é aplicado sobre o valor venal dos seus ativos, e ele vai até 8%, de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal. Eles estabeleceram o valor máximo da alíquota e deu autonomia aos estados estabelecerem as alíquotas para cada um deles. Então, eventualmente, você vai ver estados que cobram uma alíquota escalonada, uma tabela escalonada, outros alíquota fixa, 3%, 4%, mas é isso mesmo. A Constituição Federal estabeleceu um valor máximo e os estados têm autonomia para estabelecer as regras dentro desse percentual máximo. E aí, como curiosidade, a gente até comentou no outro webinar que o Brasil e os Estados Unidos, eles não possuem um acordo para evitar bitributação. Eles possuem um acordo de reciprocidade. E o que fala nesse acordo de reciprocidade? Tudo que o meu residente fiscal pagar de imposto aí, no seu país, eu considero como um abatimento do imposto que deveria ser pago aqui. Ou seja,
Vamos supor que o Wagner, brasileiro, residente fiscal no Brasil, investe nos Estados Unidos. Todo imposto que o Wagner pagar a nível federal nos Estados Unidos, ele abate do imposto que seria devido aqui no Brasil para esta renda. Só que, como nos Estados Unidos esse imposto é federal e aqui no Brasil esse imposto é estadual, não há essa possibilidade de compensação. A compensação do acordo de reciprocidade é somente para tributos federais. Uma outra curiosidade que eu queria trazer aqui é em relação a essa isenção do imposto de herança nos Estados Unidos. O imposto de herança ele é igual para qualquer tipo de pessoa, é de 18% a 40%, só que quem não é residente tem uma isenção aí dos primeiros $60 mil, quem é residente nos Estados Unidos tem uma isenção de 11 milhões e 400 mil dólares sobre os ativos mundiais. Aqui, quando a gente é não residente, o nosso imposto de herança é sobre os ativos nos Estados Unidos. E aí, uma terceira questão que eu gostaria de levantar aqui é que no Brasil tem uma neblina aí em relação a tem ou não tem o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação de residentes no Brasil com patrimônio no exterior. O artigo 55 fala que os estados têm poder para legislar o ITCMD, só que quando o inventário é processado no exterior, não há, na verdade, há necessidade de ter uma lei complementar que fale exatamente sobre esse tipo de ativo. O que acontece é que essa lei complementar até hoje não foi promulgada e o Vitor vai entrar agora na sequência quais foram os próximos passos desse tipo dessa neblina que a gente teve no imposto de herança no Brasil. Isso aí. Então, só contextualizando o que gerou essa neblina, né? Como o Wagner falou, o artigo 155 ele estabelece o percentual de alíquota, estabelece que os estados têm autonomia para legislar dentro daquela alíquota limite e também estabelece que não há incidência de TCMD sobre ativos sediados no exterior. Então, quando o evento de sucessão ocorre, contendo ativos que são sediados no exterior, o Estado fica com questionamento. Eu tenho autonomia para legislar sobre o ITCMD, mas eu não posso aplicar esse ITCMD sobre ativos sediados no exterior? Tem ou não tem autonomia? Eu posso decidir se incide ou não? E isso gerou uma discussão lá em 2011, quando um residente fiscal no Brasil recebeu uma doação na Itália. Até a caráter de curiosidade, quando você declara no seu imposto de renda um evento de doação, seja ele recebimento ou um evento a decisão de doar para alguém, essa declaração de imposto de renda é compartilhada com o estado no qual você reside. E o estado fica com a responsabilidade de avaliar se tem ou não ITCMD, se o contribuinte recolheu ou não o imposto. E é nesse momento que ele decide se chama ou não o contribuinte para poder justificar o não pagamento, pagamento em excesso, pagamento parcial do imposto. E lá em 2011, aconteceu que um contribuinte residente fiscal em São Paulo recebeu uma doação de um ativo sediado na Itália e não pagou imposto, se pautando no entendimento de que a Constituição Federal estabelece que não há incidência de ITCMD de ativo sediado no exterior. O Estado convidou esse contribuinte e questionou. Isso gerou uma discussão judicial. Na primeira instância, foi decidido uma decisão pró-contribuinte, então não tinha, de fato, imposto de herança sobre esse ativo no exterior. O Estado recorreu e, nesse recurso, foi identificada a existência de um assunto de repercussão geral. O que é um assunto de repercussão geral? Todo assunto que coloca em dúvida o que foi definido ali na Constituição, que tem de âmbito nacional, que todos devem cumprir. E quando isso acontece, cabe o Supremo, caso não tenha lei complementar, decidir sobre o que está sendo discutido. Então, se existe a dúvida se há ou não incidência de TCMD de ativos sediados no exterior e não tem lei complementar para ajustar essa brecha na Constituição, o Supremo tem que definir, tem ou não. Acontece que está com o relator ministro Dias Toffoli desde 2014 e 2020 foi a última movimentação no processo, no qual foi pautado o assunto. 2 ministros votaram pró-contribuinte, então eles continuaram a entender que não há incidência de imposto de herança sobre ativos sediados no exterior, e no momento da votação do ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista do processo. Vista do processo significa que ele precisa afundar mais no tema, entender mais o contexto do processo, para poder ter mais propriedade de votar a favor ou não da discussão.
E não tem previsão, tá com ele, não tem previsão de voltar para a pauta, e a gente fica aí há quase 10 anos nessa discussão se há ou não incidência de TCMD sobre ativo sediado no exterior. E é uma curiosidade que eu tenho para trazer aqui, é que o Estado de São Paulo tem julgado, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem julgado a favor do contribuinte, ou seja, dizendo que não tem imposto, apesar de estar no TCMD do Estado de São Paulo, não tem esse imposto de herança para residente no Estado de São Paulo. O que acontece é que no Estado do Rio, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio está sendo contra o contribuinte. E aí, até complementando o que o Vitor falou, quando o tema ele tem diferentes interpretações por uma questão que é constitucional, diferentes tribunais de justiça, né, julgando de forma diferente um mesmo tema que é constitucional, e esse tema é de repercussão geral, ou seja, atinge todos os brasileiros, independente de raça, cor, classe social, isso vai para o STF para julgamento. Então, a gente já está desde 2014 no STF, mas desde 2011 como uma indefinição se tem ou não tem tributação sobre ativos sediados no exterior, imposto de TCMD no Brasil de ativos sediados no exterior. Então, aí, legal, a gente trouxe aqui a neblina, e para tangibilizar melhor sobre o processo, né, de sucessão na prática, a exposição ao imposto de herança, os custos de uma eventual sucessão, a gente trouxe um cenário, uma ilustração aqui, no qual temos 3 diferentes estruturas investindo o mesmo valor nos Estados Unidos. Quando a gente tem uma estrutura sem planejamento, ou seja, você é um investidor, decidiu internacionalizar seu patrimônio, mas não quis complexificar, quis investir direto numa pessoa física. Você tem uma exposição maior, então é uma estrutura sem planejamento. Se abrir uma conta num banco, num grande banco, JP Morgan, entre outras entidades bancárias, e começou a investir em ação. Quando você tem esses ativos de US Citos, tá? Vale reforçar aqui que são ativos sediados no exterior, nos Estados Unidos, e está no nome pessoal direto, e todos os seus ativos eles entram para a base de cálculo para imposto de herança, para incidência do imposto de herança. E investindo diretamente $500 mil em ativos sediados nos Estados Unidos, você tem uma exposição de aproximadamente $51.600. E como não tem nenhuma ferramenta de facilitação sucessória, não teve nenhum planejamento realizado, você acaba tendo um custo maior disso na sucessão, que vai de $8.400 a $15 mil. Vocês vão entender um pouco mais a composição desse custo. A gente vai abrir isso, os profissionais que são envolvidos. Porém, a gente pode ir para uma estrutura simplificada e com planejamento, que aí você faz o investimento, planeja a forma que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir, se você está seguindo da maneira correta, e começa a colocar em prática algumas ferramentas de facilitação sucessória, algumas ferramentas de proteção patrimonial. E no caso de uma estrutura simplificada, no qual você utiliza uma empresa, por exemplo, uma americana, para investir no mercado financeiro nos Estados Unidos, você tem a presença se habilita a utilização da cláusula de association, por exemplo. A gente vai falar mais especificamente sobre ela mais à frente, mas é uma das ferramentas. E a dissociation te possibilita organizar o seu processo sucessório. Ele vai acontecer mais rápido do que sem planejamento, dentro de 30 dias. Você reduz o custo de sucessão e também o potencial imposto de herança, porque quando você cria uma empresa, você consegue fazer a gestão dos sócios. E aquela isenção de $60 mil, ele é por CPF, por investidor. Então, se você tem 2 sócios numa empresa que investe $100 mil, você divide $100 mil por 2, 50-50, ou seja, todo o patrimônio que você e sua esposa, você e seu sócio têm no exterior, já fica dentro da isenção e você consegue afastar a incidência do imposto de herança. Então, planejamento é investimento. Então, por vezes, você está exposto sem necessidade. Indo para uma estrutura mais sofisticada, onde você tem a presença de uma empresa sediada em país com tributação favorecida, BVI, Cayman, Bahamas, entre outros países, você já habilita outras ferramentas que não só facilitam o processo sucessório, como também eliminam o imposto de herança. Então, dependendo do volume de investimento que você tem no exterior, é importante avaliar a presença de uma offshore como veículo de investimento.
porque ela habilita você a proteger o seu patrimônio e garantir que a passagem de bastão dos seus ativos no exterior vai acontecer de forma célere. Então, é importante, planejamento é investimento. E agora a gente vai lançar a nossa terceira enquete, a nossa segunda enquete, sobre qual é o seu perfil. Apenas lembrando, pessoal, a gente tem aqui o QR Code localizado no canto inferior direito. Basta apontar a câmera do seu celular, que já direciona automaticamente para o WhatsApp, para falar com os nossos assessores. E aí você pode ficar à vontade para enviar qualquer dúvida que tenha ou queira já evoluir algum tipo de serviço que a gente possa te ajudar daqui para frente. Legal. E como que a gente falou agora? A gente falou do processo na prática, falamos das alíquotas, e agora a gente começa a entrar no processo sucessório, né? Com um comparativo aqui para tangibilizar melhor uma estrutura com e sem planejamento de sucessão. Quando a gente olha para a estrutura sem facilitação sucessória, ela precisa respeitar as regras de sucessão no país sede do investidor. Tá? Então, se você é investidor, investe em ativos diretos nos Estados Unidos ou em empresas, entre outros, participações societárias, entre outros ativos, e não tem nenhuma facilitação, você precisa respeitar as regras fiscais aqui do Brasil. Então, inventário no Brasil, concluir o inventário, tradução juramentada do inventário, início do processo de inventário no exterior, aí sim a transferência dos ativos. Vocês vão reparar que aqui embaixo a gente colocou que o tempo do processo sucessório, nesse caso sem estratégia, ele não tem prazo estimado, porque, eventualmente, um inventário no Brasil pode levar 2, 3, 4 anos, dependendo do alinhamento familiar, discussões que podem surgir, questionamento, entre outros. Quando a gente olha para uma estrutura com estratégia facilitada, com estratégia de facilitação, a gente já olha para uma estrutura que você já informou lá no país que você tem investimento, como que você quer destinar a sua participação, seus ativos. Então, eventualmente, a utilização da dissociation, eventualmente, a utilização de uma joint tenancy, como nós falamos, e você consegue pular as etapas que são mais custosas no processo sucessório, que é o inventário no Brasil, que vai te tomar tempo e dinheiro no envolvimento de advogado, a tradução juramentada, que não tem um custo alto, mas ele tem uma burocracia, e o inventário no exterior, que aí você envolve diversos outros profissionais que vocês vão ver um pouquinho mais na frente. E o mais legal nessa estratégia, nas estratégias de facilitação, é que você pode, o seu herdeiro, no caso, pode ter acesso aos seus ativos dentro de 30 dias. Infelizmente, recentemente nós perdemos um cliente, um dos nossos primeiros clientes, e a filha dele está, dentro de 15 dias, recebendo toda a participação da empresa, a documentação atualizada das empresas, tudo de forma hands-off. Ela não fez nada, a gente preparou tudo para ela, organizamos, entramos em contato com as jurisdições envolvidas e atualizamos toda a documentação, e hoje ela é sócia da empresa com o controle dos ativos. Então, eventualmente, uma estrutura sem estratégia vai atrasar o acesso dos herdeiros ao ativo. Então, ele não consegue alienar, vender, quitar eventuais impostos, agente de registro. A estrutura pode ficar inadimplente diante do tempo que uma estrutura sem facilitação precisa para poder concluir a sucessão. E agora aqui a gente traz os profissionais que são envolvidos quando uma estrutura não tem planejamento e também abre aquele valor lá atrás que a gente falou que são os custos de sucessão. Quando você não faz um planejamento sucessório, um planejamento de proteção, você tem que envolver um advogado local para poder fazer um memorando das condições da empresa, o que tem de ativos no exterior. Após uma tradução juramentada dos documentos de certidão de óbito, documento dos sócios, documento dos novos sócios, comprovante de residência, entre outros documentos que são envolvidos no processo sucessório. Contratação do appraisal service para poder fazer o valuation da sua empresa. Então, lembra que lá nos Estados Unidos é valor de mercado, e o state tax é valor de mercado, que é o imposto de herança. Então, é preciso chegar ao valor de mercado dessa empresa que está passando por sucessão. Existe a necessidade de envolver uma contabilidade para concluir a entrega do state tax do sócio que veio a falecer. Então, em seguida, um paralegal para atualizar a documentação da empresa após a conclusão do processo sucessório
e envolver as instituições financeiras, fazer um levantamento de quais bancos que você tem relacionamento para poder atualizar as informações junto aos bancos. Então, note que é complexo e, diante dessa complexidade, nós desenvolvemos o serviço de proteção familiar, que é muito bem visto pelos nossos investidores, e o objetivo principal dele é avaliar a exposição patrimonial da sua estrutura, acompanhar ela de perto e garantir que os seus herdeiros vão receber o seu patrimônio no exterior de forma rápida e protegida. Tá? E diante com esse produto de proteção familiar, esse serviço que nós desenvolvemos, nós acompanhamos de perto, porque, por vezes, você não precisa ter uma estrutura sofisticada de imediato. Lembrando, as estruturas para investir no exterior elas são evolutivas. Você pode investir para uma empresa americana, em seguida para uma empresa offshore, uma double corp, que eles chamam, uma empresa offshore com uma empresa americana, e isso vai te habilitando a diversas ferramentas. E esse acompanhamento é feito pela nossa equipe, garantindo que você vai pular etapas de um processo sucessório que poderia ser bastante longo e você pode realizar dentro do prazo de 30 dias. Bom, pessoal, a gente entra aqui no nosso terceiro grupo de assuntos. Já passamos sobre a questão do imposto de herança nos Estados Unidos, quais são os custos que são envolvidos, como é o processo de sucessão, quais são os profissionais que a gente aciona, que as pessoas precisam acionar para passar esse patrimônio para os seus herdeiros. Agora a gente entra em quais são as ferramentas de facilitação sucessória e também gostaria de soltar aqui a nossa última enquete. Pronto, já está na tela. Qual a sua principal preocupação no evento de sucessão? E aí, relembrando, né, a gente tem o QR Code localizado no canto inferior direito dessa tela. Pode ficar à vontade para apontar a câmera. Já será direcionado pelo WhatsApp para um dos nossos assessores. E caso queira já seguir com alguma dúvida, evoluir algum tipo de ajuda nossa, será um prazer estar junto contigo aí daqui para frente. Legal. Então, só complementando a respeito da enquete, pessoal, é importante vocês participarem, que no final a gente vai enviar para vocês o resultado de todas elas. No nosso e-mail de agradecimento da participação de vocês. Vocês vão ver que a discussão sobre facilitação sucessória e proteção patrimonial é comum entre muitos investidores internacionais. Tá? Isso não é um assunto pontual, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Agora, como o Wagner falou, nós vamos entrar na parte de ferramentas de facilitação sucessória. Nós trouxemos algumas, as que são mais consideradas nesses processos de planejamento, nos projetos de planejamento. Não trouxemos todos porque são diversas ferramentas e a gente selecionou as principais que vocês precisam ter em mente nesse planejamento. Legal. A primeira é a apólice de seguro. A apólice de seguro, você dá capacidade financeira para o seu herdeiro arcar com os custos de sucessão patrimonial e os custos com o imposto de herança nos Estados Unidos, caso você tenha uma estrutura nos Estados Unidos. Pontos principais que precisam ser observados. Tá? Você precisa fazer inventário no país do investidor, ou seja, se você é investidor brasileiro, você precisa correr o inventário aqui. O seu herdeiro vai estar com o poder com a capacidade financeira para arcar com as despesas, porém, precisa respeitar o time do inventário no Brasil, precisa guardar o inventário no exterior, realizar todo o trâmite de tradução juramentada do documento que precisa e precisa também pagar contratar o State Tax Return nos Estados Unidos. Então, lembrando, essa ferramenta é para fins de... Se a sua preocupação é dar capacidade financeira para o seu herdeiro, para o seu filho, para a sua esposa, para poder arcar com todas as despesas da sucessão, a apólice de seguro é uma ferramenta que vai te ajudar bastante nessa sua dor. E aí eu queria trazer algumas curiosidades aqui da apólice de seguro. Algumas pessoas adotam a apólice de seguro internacional até com uma estratégia pensando na pessoa, não somente dos Estados Unidos. A gente consegue aqui com a apólice de seguro disponibilizar um capital de forma imediata, ou seja, na falta de uma pessoa, eu acho que está aqui com a gente consegue disponibilizar o capital para os herdeiros
em até 30 dias. Esse capital é inafiançável, inalienável e não tributável. Ou seja, então, por vezes, a depender da idade e da questão de saúde, o apólice de seguro pode ser uma saída, porque você contrata lá 400, 500 mil dólares de capital segurado, o seguro no exterior ele é mais barato, ele é potencialmente mais barato do que o seguro no Brasil, além de estar dolarizado, e aí você consegue dar disponibilidade para a família, seja transferir o patrimônio, como também para se manter durante esse período aí dessa passagem dos bens. Legal. E agora entrando aqui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá na frente, eu falei que caso você utilize uma empresa como veículo de investimento nos Estados Unidos, você habilita a cláusula de dissociation. O que é a cláusula de dissociation? A cláusula de dissociation ela é uma ferramenta para poder você facilitar a passagem de bastão da sua participação societária. Então, ela acelera dentro de 30 dias o seu herdeiro, ele já vai ter acesso à participação total da empresa, mas você precisa observar alguns pontos. O seu herdeiro precisa ser sócio da sua empresa. Tá? Ele precisa ser sócio da sua empresa porque essa cláusula de association, ela diz que, na falta de um dos sócios, o sócio remanescente assume a empresa. Então, essa é a facilitação sucessória que ela vai te proporcionar. Porém, ela não elimina a necessidade de pagar imposto sobre a fatia de participação do sócio que veio a falecer. Então, diferente da pólice de seguro, que dá capacidade financeira para o herdeiro arcar com as despesas de sucessão, a cláusula de association vai facilitar para que o herdeiro tenha acesso a todo o patrimônio de forma rápida, tá? Porém, não vai dar capacidade financeira para o herdeiro arcar com as despesas, seja ela a contratação para fazer o estate tax return do sócio falecido, seja ela para pagar o imposto de herança nos Estados Unidos. Quando a gente evolui a estrutura de investimento no exterior, a gente pensa em evolução como a inclusão de uma empresa offshore para fins de proteção patrimonial, para fins de facilitação sucessória. Quando a gente inclui uma offshore na sua estrutura, a gente traz aqui a facilitação sucessória chamada Joint Tenancy. Joint Tenancy nada mais é do que uma observação no share certificate da empresa, dizendo que, na falta do sócio principal, o sócio remanescente fica com as cotas daquele share. Nesse exemplo aqui, a gente colocou aqui 10 mil share. Pontos a serem observados. Os beneficiários precisam ser sócios da empresa. Lá, quando você é beneficiário de uma Joint Tenancy, você passa a ser sócio. É como se fosse um condomínio. Todo mundo é dono de um todo. Até a caráter de curiosidade, aqui no Brasil não tem nenhuma legislação que fale sobre isso. Mas é uma ferramenta funcional. E ela é um conjunto do que você precisa, porque ela facilita a sua sucessão e também, com o fato de você ter que ter uma offshore para poder habilitar a Joint Tenancy, você vai se beneficiar sobre a proteção contra o imposto de herança nos Estados Unidos. O porquê que isso acontece? Quando você tem uma empresa nos Estados Unidos que está exposta ao imposto de herança, você sai da figura como sócio direto, coloca uma offshore para fins de proteção patrimonial e facilitação sucessória, para os Estados Unidos, o dono da empresa americana é uma empresa offshore, uma outra empresa. E o fato gerador do imposto de herança nos Estados Unidos é o falecimento. Como o sócio da empresa americana é uma outra empresa, a empresa não morre, não tem fato gerador. Então, a utilização do offshore é a combinação da proteção patrimonial contra o imposto de herança, como também a utilização da Joint Tenancy como facilitação sucessória. E, utilizando a Joint Tenancy, a sucessão ocorre dentro de 7 a 10 dias. O Share Trust, ele dá o mesmo benefício do Joint Tenancy, tá? Facilitação sucessória, a proteção patrimonial vem naturalmente com a existência da offshore, que nesses países com tributação favorecida não tem previsão de imposto de herança. Porém, ele é um contrato à parte, é um contrato que corre em paralelo à sua estrutura. Então, o beneficiário não precisa ser sócio da sua empresa offshore. O seu share da empresa vai estar lá com o seu nome, suas cotas, não vai estar referenciando nenhum outro beneficiário. E, em paralelo, você vai ter um contrato com um trustee informando para ele que, caso ele venha a falecer, que ele execute a sucessão patrimonial das cotas da seguinte forma:
e ele vai detalhar da forma que ele quiser, tá? Então, essa é uma outra ferramenta. A diferença do Joint Tenants é que ele tem um custo de manutenção, ele tem um custo de implementação e um custo de manutenção. E o custo de manutenção é de aproximadamente $1.000 no ano. Isso do Share Trust, né, Vitor? Share Trust, isso. Então, o Share Trust tem custo de manutenção, de tanto constituição como manutenção. O Joint Tenancy é uma cláusula no Share Certificate da sua empresa, e aí não tem custo nenhum de manutenção. Se você, eventualmente, criou uma empresa sem a cláusula de Joint Tenancy, para implementar tem um custo, mas dali para frente não tem mais nenhum custo. É importante ter em mente que Share Trust tem custo de manutenção e Joint Tenancy não tem custo de manutenção. E, por último, a gente traz aqui o testamento no Brasil. É muito falado, acredito que seja bastante utilizado, a gente vê poucos aqui na nossa carteira de cliente, mas ele é bastante falado. A gente sempre recebe esse questionamento. Viu, tem um testamento no Brasil, é bom para a gente? Pode facilitar? Pode, a nível de inventário no Brasil. Se você fizer um testamento dentro das regras do Brasil, regras tributárias do Brasil, respeitar o regime de casamento do sócio investidor que veio a falecer, tiver tudo certinho, ele pode facilitar o processo de inventário no Brasil, porque não vai ter nenhuma discussão, o patrimônio vai estar organizado, bem direcionado. Mas ele não afasta a incidência do imposto de herança, caso você tenha investimentos de US títulos sediados nos Estados Unidos, e também não afasta a necessidade de inventário no país, no exterior. E o State Tax Return, caso você tenha ativos nos Estados Unidos. Tá? Não tem prazo, a gente coloca que ele não tem prazo estimado de transmissão, porque, como eu falei, vai depender muito de como que esse testamento foi feito. Se está respeitando as regras, se está direcionando de acordo com o regime de casamento do sócio que veio a falecer. Então, é importante frisar isso, que apesar dele poder ajudar no processo de inventário no Brasil, ele não elimina a necessidade de inventário no exterior e o imposto de herança também. E aí a gente trouxe aqui algumas falsas crenças, que a gente vê muito conteúdo na internet, né, falando sobre tributação internacional, sobre sucessão, imposto de herança fora do país, muita gente divulgando conteúdo que muitas vezes não é correto. Tem até algumas perguntas aqui, já vou responder algumas perguntas com esse próximo bloco de slides, mas temos aqui falsas crenças, iremos desmistificar aqui um pouco. E lembrando, pessoal, vocês querendo fiquem à vontade para apontar a câmera para esse QR Code aqui, entrar em contato com os nossos assessores, e vai ser um prazer a gente seguir aqui em próximos passos e trabalhar em conjunto. Bom, a gente trouxe aqui 4 grandes falsas crenças que a gente já viu bastante, são dúvidas que os clientes trazem para a gente quando sentam aqui à mesa com a gente para planejar a estrutura ou eventualmente replanejar a sua estrutura internacional. Então, a primeira conta com Joint Tenancy elimina a necessidade de pagamento do imposto de herança nos Estados Unidos. Isso não é uma verdade. O Joint Tenancy ele é apenas uma ferramenta de facilitação sucessória. Ele evita a necessidade de você esperar o inventário no Brasil e abrir o inventário no país onde você investir. Então, o Joint Tenancy ele só elimina a necessidade do inventário. Agora, o imposto de herança é devido. Tá? Tem muita gente que acha que abrir uma conta em Joint Tenancy, vou lá, troco os documentos. Como o Joint Tenancy é, entre aspas, um bolo, né? sem divisão, todo mundo que está nesse bolo é dono de 100%. Então, se eu tenho 3 donos, um falece, eu ainda tenho 2 donos e assim continua a empresa ou a conta bancária, enfim, o que você tiver em Joint Tenancy. Mas a necessidade de pagar o imposto de herança ainda é devida. O segundo ponto, ele anda um pouco atrelado ao 3, seria, Wagner, investindo em empresa nos Estados Unidos, eu tiro a necessidade de ter o processo sucessório, ou seja, inventário no Brasil, tradução juramentada, inventário nos Estados Unidos, depois passagem de patrimônio? Não, somente a empresa não elimina o processo sucessório. Você precisa ter ferramentas como, por exemplo, o que a gente falou, a ferramenta de dissociation. Dependendo de como está descrita a ferramenta de dissociation e do estado que você está investindo, a gente consegue eliminar o processo sucessório via empresa. Mas ela sozinha não adianta. Tem que ter cláusula contratual, como a de dissociation, para facilitar e eliminar esse processo sucessório. Terceiro ponto também a dúvida muito recorrente. As pessoas falam, Wagner, já li em alguns materiais na internet que investindo via empresa, eu não tenho mais a necessidade de pagar o imposto de herança nos Estados Unidos. Também não é verdade.
Quando você tem uma empresa nos Estados Unidos, você tem um patrimônio sediado nos Estados Unidos, logo, esse patrimônio é exposto ao imposto de herança norte-americano. Uma questão aí, tem duas correntes de advogados, de pensamento de advogados nos Estados Unidos. Uma defende que, de fato, tem um imposto, que é a corrente mais seguida. Então, tem uma empresa nos Estados Unidos, essa empresa tem ativos, logo, eu tenho ativos indiretamente. Então, se eu faleço, meus herdeiros têm que pagar esse imposto de herança. A segunda corrente é, bom, a empresa ela é um ativo intangível. Então, tem advogados que defendem que esse ativo intangível ele não é exposto ao imposto de herança, porque ativos intangíveis são uma isenção do estate tax, do imposto de herança nos Estados Unidos. E a quarta e última crença uma das estratégias que a gente tem aqui para investir nos Estados Unidos é capitalizar a empresa, parte como capital social e parte como empréstimo. E aí tem gente que acha que essa parte de empréstimo, como não é um capital, as pessoas acreditam que a fatia do empréstimo não é exposta ao imposto de herança. Quando, na verdade, você tem que olhar no nível do CPF. Então, se o Wagner tem no CPF dele, botar em números, $300 mil em capital social numa empresa e $600 mil em empréstimo na mesma empresa, o Wagner tem $900 mil de patrimônio e esses $900 mil são expostos à tributação do imposto de herança. Eu acho que é legal esse último ponto, porque as pessoas sempre confundem a estratégia de utilização do empréstimo como uma saída, uma redução da base de cálculo do imposto de herança. Realmente, considerar sempre o bem. Se você tem um bem, seja ele o direito de receber de uma empresa, que é o empréstimo, ou a participação societária, esse bem, esse ativo, ele entra na base de cálculo do imposto de herança. E aqui, pessoal, como que a gente ajuda os nossos clientes nessa parte? É um desafio, né? Como que eu estruturo a empresa no exterior? Eu tenho que pensar na parte sucessória, racionalização tributária, desculpa, eu tenho que passar na parte patrimonial, como que eu tiro o risco do Wagner para a operação da empresa, como que eu tiro o risco da operação da empresa para o Wagner, como que eu faço a gestão disso, como que eu penso na questão tributária, qual a melhor forma, qual a melhor maneira de opção de empresas que eu tenho nos Estados Unidos para se investir, como que eu faço essa questão sucessória e como que a gente faz isso, tá? A gente tem um serviço, um bloco de serviços de estruturação internacional, onde a gente faz primeiro um diagnóstico do cliente, ou seja, qual é o perfil dele familiar, qual é o perfil de investimento, ele tem mais apetite a risco, ele tem preocupação sucessória, não tem. Dali a gente parte para uma reunião de planejamento, onde a gente senta com o cliente em torno de 2 a 3 horas, de forma, olha, Wagner, Vitor, você tem esse perfil de investimento, tem esse perfil familiar, você tem essas preocupações sucessórias e também tributárias, vamos seguir por esse caminho aqui. E dali a gente seta um plano de implementação. E a gente implementa. A gente vê bastante pessoas que chegam até nós que tiveram uma consulta com um contador, um advogado nos Estados Unidos que conhece muito da legislação do país, ou com um contador, um advogado no Brasil que conhece muito da legislação aqui no Brasil, mas a gente não encontrou ainda uma empresa que faça esse cross entre Brasil e Estados Unidos, e a gente trouxe essa solução de tanto pensar junto com o cliente qual é a melhor maneira de se estruturar no exterior, como também a gente implementa. Então, a gente entrega, a gente chama de projeto chave na mão, né? A gente entrega uma empresa com número fiscal, conta bancária 100% estruturada, pronta para o cliente investir. E aí, derivado dessa apresentação que a gente faz de em torno de 2 a 3 horas, como eu falei, a gente, no final, roda uma ferramenta que a gente criou, a ferramenta proprietária nossa, que a gente mostra para o cliente, olha, considerando as diversas estruturas que você tem, todo esse aparato conceitual que a gente trouxe na apresentação, vai sobrar no seu bolso X%. Então, considerando determinadas premissas, como de investimento, rentabilidade ao ano, rentabilidade na venda, a gente consegue prever qual será a sua rentabilidade final pós-impostos, pós-custo de estrutura. É uma questão, inclusive, que a gente não vê no mercado. A gente vê as pessoas falando muito da rentabilidade bruta, mas a rentabilidade líquida são poucas pessoas como a Tibri que trazem essa questão tão transparente. E a segunda, depois de estruturado, depois do cliente ter esse ativo já, essa carteira de investimentos já estruturada no exterior, a gente tem um serviço de gestão fiscal sucessória, que a gente chama que é o serviço pós, né? Depois do investimento, o que você precisa fazer para estar em compliance, seja com o governo dos Estados Unidos, seja com o governo do Brasil. Então, a gente tem aqui
uma série de escopos atrelados à gestão fiscal sucessória, que a gente vai desde a tributação, como que você retira o dinheiro da sua empresa, eventualmente nasceu um filho, e aí você quer saber, como que eu faço para colocar esse filho na estrutura? Ele não estava plugado, tinha um filho, agora tem mais um, como que eu faço para colocar esse filho também como beneficiário da estrutura? A gente, atualmente, tem um portal para controlar todas essas questões, tanto patrimoniais, tributárias e sucessórias. Então, essa aqui é até uma carinha do nosso portal. Quem é cliente nosso, agradeço. Vejo aqui que tem alguns clientes nossos participando desse webinar. Já recebeu o nosso invite para acessar esse portal no módulo de investimento. A gente vai lançar em aproximadamente 40 dias, no máximo, o portal da parte tributária, onde a gente vai expor para os nossos clientes, vai deixar disponível toda a parte dos arquivos de documentos, informes fiscais. A ideia aqui é tirar a necessidade do cliente de entrar em contato conosco para ter acesso às informações da estrutura que é dele. É como se fosse um internet banking 24 horas por dia, aí, disponível 7 dias por semana. E aqui, pessoal, trazendo aqui um consolidado do que a gente conversou hoje, relembrando, né? A gente abriu essa apresentação falando sobre qual é a tributação de herança nos Estados Unidos, no Brasil e em paraísos fiscais, enfim, países com tributação favorecida. Depois a gente abriu quais são os custos dessa passagem de patrimônio. Os profissionais, são advogados, contadores, você que tem interação com appraisal service, enfim, diversos atores aí nesse processo. Depois a gente falou sobre as ferramentas de facilitação sucessória, como que a gente consegue, com essas ferramentas, não ter o imposto de herança nos Estados Unidos e também facilitar a sucessão, ou seja, tornar o processo que o Vitor falou algumas vezes, eu gostaria de ratificar, um processo que pode ser muito moroso e sem prazo para finalização para um processo aí de 7 a 30 dias, é um processo muito simples. O que a gente sai aqui de um consolidado? Primeiro, sempre considerar ter uma estrutura ao investir no exterior. E aí, quando eu falo considerar, não é Wagner, tem que ter, preciso ter. Eventualmente não é o seu momento. Você está aumentando a sua carteira de investimentos. Isso daí é uma linha de evolução. Você pode começar na pessoa física, fica aí dentro da isenção de $60 mil, passou da isenção, já começa, poxa, eu já tenho risco de imposto de sucessão e tanto de imposto de herança como de sucessão. Então, já considera aqui ter uma empresa no exterior para facilitar tanto a questão de imposto de herança como de facilitação sucessória. Que aí eu já entro no segundo ponto, que é buscar facilitar a sucessão. Tem muita gente que não tem preocupação dessa questão sucessória, ainda é um assunto não muito divulgado para a nossa cultura, mas é sempre buscar facilitar a sucessão. A gente vê aqui que pessoas que não buscaram esse tipo de facilitação tornaram o seu ativo, o seu patrimônio um problema para os herdeiros, seja em tempo para assumir, como também em impostos a pagar. Terceiro ponto é entender os impactos, não é entender profundamente, é saber, olha, quais são os impactos fiscais e sucessórios das ferramentas que eu utilizo para facilitar a sucessão. É importante não sair implementando, como a gente faz muito, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Sai fazendo, vai implementando as coisas, depois que tem uma pessoa que chama a atenção, olha, isso daqui é um problema, toma cuidado. Você começa a replanejar e às vezes é mais caro refazer o que você já fez do que começar do zero já certinho. Quarto ponto, o Vitor citou isso na apresentação. Planejamento a gente sempre traz como investimento. A gente vem conversando demais com investidores. Olha, se planeje, procure estar desde o momento zero certinho na questão patrimonial, tributária e sucessória, porque refazer uma estrutura que já está pronta é mais caro do que você começá-la do zero já toda certinha. E aí, por último, sempre tem um especialista com visão geral, seja do Brasil como dos Estados Unidos, e também, eventualmente, envolvendo países em paraísos fiscais, né? Em países com tributação favorecida. Bom, em relação a discussões aqui, temas e conteúdo, a gente finda por aqui. Nosso próximo webinar será sobre planos de incentivos de longo prazo. A gente, até para quem participou do primeiro webinar, a gente trocou o assunto porque teve muita dúvida sobre sucessão. A gente falou, olha, poxa, vamos inverter a ordem, colocar primeiro essa parte de sucessão e depois trazer essa questão do plano de incentivos de longo prazo. Vai ser um prazer, a gente vai enviar um invite a todos vocês que participaram aqui. Acontecerá aí na primeira quinzena de dezembro. Tá? E agora a gente abre para dúvidas. A gente vai selecionar algumas dúvidas aqui
para a gente responder. Se quiser, Vitor, pode até já tirar a apresentação para a gente conseguir. Exatamente, importante. Bom, temos algumas dúvidas aqui, vou selecionar uma do... Bom, tem uma pessoa que não colocou o nome. As contas conjuntas em joint tenancy podem ser variadas entre membros da mesma família, ou seja, posso ter conta com minha esposa, filhos, etc. Pode, isso é uma opção sua, tá? Quando você abre uma conta corrente ou uma empresa no exterior, você coloca como joint tenancy, ou seja, como uma pessoa que vai participar desse condomínio, quem você quiser. Pode ser você e sua esposa, você e um sócio seu, você e um filho somente, você e todos os filhos. Pode ficar à vontade, tá? Eu selecionei uma aqui, Wagner, bem legal. O Lucas, ele perguntou, há necessidade de ter uma empresa americana? A BVI não pode ser proprietária direta dos bens nos Estados Unidos? Lucas, depende do tipo de ativo que você tem nos Estados Unidos, tá? Se os seus ativos são ativos financeiros e se a sua estratégia é de ganho de capital, é super válido você plugar esses ativos direto na BVI. Não tem necessidade de ter uma empresa americana. Agora, se a sua estratégia de investimento nos Estados Unidos são em ativos pagadores de dividendo, geradores de renda, você precisa avaliar se você segue com uma empresa americana. Mesmo que você tenha uma BVI, para fins de proteção e facilitação, e tenha uma empresa americana só para investir nesses ativos geradores de renda e pagadores de dividendo. Por que a gente avalia isso? Porque uma empresa sediada em país de tributação favorecida que ofere renda ou dividendos nos Estados Unidos tem uma alíquota agravada e pode vir a pagar 30%. E o pagar 30% não é uma opção, ele já é retido direto na fonte. Então, avaliar o tipo de ativo, avaliar se esses ativos, a sua estratégia de investimento e também o seu volume de investimento. Se você estiver iniciando, eventualmente, deixa o nome pessoal, se você já tem a BVI, investe em estratégia de ganho de capital e quer iniciar a estratégia de dividendos, continua na BVI inicialmente. Quando você tiver a conta que você tem que fazer quando eu estiver tendo mais retenções do que um custo de manutenção de uma empresa americana, eu sento e avalio se eu implemento uma empresa americana na minha estrutura internacional. E aí uma outra dúvida aqui do Pedro Fernandes. A dúvida é a seguinte: conta joint tenancy abaixo de 60 mil dólares. O processo seria como? Informar a corretora do falecimento e a corretora faz a transferência para o nome do herdeiro? Pode fazer transferência de ativos por conta do herdeiro no exterior e evitar o estate tax? Bom, vamos lá. O processo de sucessão, quem sempre vai fazer são os beneficiários, são os herdeiros. O banco ele é informado sobre o processo. Tá? Então, no caso de uma conta em joint tenancy abaixo de 60 mil dólares, que é o caso específico da dúvida do Pedro, como não há necessidade de pagamento de imposto de herança nos Estados Unidos, o banco vai te pedir o seguinte: olha, quem é o joint tenancy? Eventualmente, você quer botar mais alguém e há essa permissão. Então, sendo joint tenancy, você leva a certidão de óbito a esse banco, essa corretora, e aí é passado todo esse patrimônio à pessoa que está viva. Lembrando, o joint tenancy ele evita o inventário, tá? Então, o processo de sucessão ele é drivado, as ações são tomadas pelos beneficiários, mas como é uma conta de joint tenancy, como a gente falou, não tem inventário no Brasil e também não tem inventário lá nos Estados Unidos. Tem uma outra pergunta aqui do Antônio. Na opinião de vocês, um investimento na ordem de 200 mil dólares, qual seria a melhor estrutura? Antônio, eu acho que aqui depende muito do investimento. Tá? Como eu falei na pergunta anterior que eu respondi, depende da sua estratégia de investimento, depende de onde esse investimento está sediado, depende do veículo que você está utilizando para investir nesse ativo, seja ele uma conta bancária, pode ser uma conta na Suíça que investe em ativos sediados nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E nele você vai avaliar. Agora é importante você não avaliar a questão de como investir, sim como os benefícios que você tem em se planejar. Se você tem 200 mil e 200 mil em US-CITOS, ativos em US-CITOS, ativos sediados nos Estados Unidos, você tem uma exposição de imposto de herança. Avaliar se não vale a pena sentar, fazer um planejamento e estudar qual é a melhor estrutura. Então, depende mesmo da estratégia de investimento e do tipo de investimento que você está fazendo. Uma outra dúvida aqui do Renato Vasques. Qual a vantagem de ter
a offshore ao invés de ter uma empresa brasileira sócia da empresa americana? Isso aqui é uma dúvida muito recorrente de clientes nossos que são empresários no Brasil. A primeira questão que eu trago é, quando você tem uma empresa no Brasil que investe no exterior, que obtém rendas ou ganhos de capital no exterior, essa empresa ela é obrigada a ser tributada pelo lucro real. Isso já afasta a maior parte das pessoas que são tributadas aí pelo lucro presumido. Então, a primeira questão, uma empresa brasileira que seja sócia de empresas no exterior ou que tenha ações, fundos de investimento, enfim, outros ativos no exterior, essa empresa no Brasil precisa ser obrigatoriamente tributada pelo lucro real. O segundo ponto é que, como você vai ser tributado pelo lucro real, você tem duas possibilidades, ou é lucro real anual ou trimestral. Sempre que for apurar qual é o lucro para pagar o imposto, deve-se apurar qual é o lucro da empresa no exterior para fazer um método de equivalência patrimonial. Ou seja, o que é isso, né? Ou seja, eu tenho uma empresa brasileira, ela detém 100% de uma empresa no exterior, que essa empresa a gente investiu nessa empresa $100 mil. E aí esse investimento gerou $10 mil de renda, e aí você tem $100 mil de investimento, $10 mil de lucro, tá? Que ainda não foi distribuído. Mas como você é uma empresa de lucro real, você tem que apurar qual foi a sua equivalência, ou seja, eu tinha 100, agora eu tenho 110, sobre essa variação a cobrança do imposto de renda e contribuição social. Então, geralmente, a gente sempre fala para os clientes, olha, separa a cabeça do Brasil do que está fora do Brasil. O que está fora do Brasil monta uma empresa, uma holding patrimonial internacional. O que está no Brasil monta uma holding patrimonial aqui no Brasil. Legal. E tem uma outra pergunta aqui do Guilherme, que é bem direta. Qual é o patrimônio mínimo recomendado para criar uma estrutura offshore, considerando custos de abertura e manutenção anual? Guilherme, essa pergunta é bem interessante, até porque ela vai influenciar bastante no momento em que você tem que tomar ou não a decisão de se estruturar de forma mais sofisticada no exterior. A gente tem aqui em mente que os custos de abertura de uma offshore é de aproximadamente $1.700 e a manutenção dela gira em torno de $1.400. Então, se você tem ativos direto no seu nome pessoal, que você reside fiscal aqui no Brasil, avaliar se faz sentido você fazer esse investimento e ter essa proteção patrimonial e a facilitação acessória. Importante, você, se tiver ativos sediados nos Estados Unidos ou fora do país, que tenha direto no nome pessoal pagando renda, ou se você estiver comprando e vendendo ativos no nome pessoal, você paga imposto aqui no Brasil. Então, a gente falou um pouco disso no nosso primeiro webinar. Então, avalia se o que você está pagando de imposto no Brasil referente a dividendos recebidos no exterior, rendimentos recebidos, ou então de ganho de capital que você está comprando e vendendo ativos, for maior do que a manutenção de uma empresa offshore e a implementação dela, talvez valha a pena você seguir ou não com um planejamento sucessório e de estrutura lá fora. Bom, a gente tem mais 2 minutos aí para dúvidas. Trazendo uma próxima dúvida aqui do Alberto Neto. A dúvida dele é a seguinte: a questão do TCMD no exterior também se aplica à doação em vida ou apenas na herança? O TCMD é um imposto que trata tanto de doação, tanto de transmissão causa-morte, né, que é o imposto de herança, como de doação. Então, o que está no Supremo Tribunal vai atingir esses dois impostos, tá? Então, apesar da motivação de ter subido esse tema para o Supremo Tribunal Federal ter sido por conta de uma doação, como o imposto é o mesmo, inclusive a alíquota em vários estados é a mesma, o que for julgado para doação vai ser automaticamente também aplicável para a questão da herança. Vamos ver se mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. No caso, eu tive... aqui tem uma pergunta legal do Carlos. No caso de ativos financeiros domiciliados fora dos Estados Unidos, exemplo, Irlanda, por meio de uma conta joint tenancy, não haveria custos sucessórios? Carlos, a gente tem que ter em mente que custos sucessórios ele não tem a ver com o processo sucessório. O custo sucessório, a gente está falando aqui de necessidade de envolver advogado local do país de investimento, inventário, profissional para fazer a avaliação do ativo. Isso tudo é custo de sucessão. O joint tenancy ele pode vir a facilitar o processo sucessório, ou seja, o controle dos ativos vai ser passado de imediato para o seu herdeiro, mas o custo de sucessão não vai ser evitado. O seu herdeiro vai ter que arcar com os custos. Vamos lá, acho que a última dúvida aqui, está faltando um minutinho para a gente cumprir o nosso tempo
de 1 hora. Vamos lá. Bom, outra dúvida até relacionada aqui, em complemento à dúvida do Renato Vasques. Uma empresa offshore pode ser dona de imóveis no Brasil? Pode. A grande questão aqui que eu sempre trago é a seguinte: quando você tem uma empresa fora do país, do Brasil, que investe aqui no Brasil, você primeiro precisa tirar um CNPJ para essa empresa. Muitas pessoas não gostam dessa burocracia, pode ser uma burocracia grande. E esses ativos, todos os ativos que você tiver aqui no Brasil, que tiverem renda, né? Eles vão sofrer retenções conforme o tipo de renda. Então, os imóveis, quando você tem renda para estrangeiro, tem uma retenção na fonte de 15%. E aí, como offshore não tem imposto, você não aproveita isso para nada. O que acontece geralmente é que você tem uma empresa offshore, e essa empresa offshore, em estruturas geralmente são muito mais sofisticadas, de pessoas que têm patrimônio bastante elevado. Coloca uma empresa offshore para deter uma outra empresa no Brasil, e aí essa empresa do Brasil é a detentora dos ativos que são aqui sediados. Enfim, como eu falei, a empresa offshore vai ter que ter um CNPJ no Brasil e tem que também enviar uma declaração chamada RDE-IED, Registro de Capital Estrangeiro, Investimento Estrangeiro Direto. É uma declaração do Banco Central que é feita sempre que tem um novo investimento ou desinvestimento. Sempre que coloca mais dinheiro offshore no Brasil, tem que enviar essa declaração. Sempre que retira dinheiro do Brasil para essa offshore, tem que enviar também essa declaração. Além de um censo que é feito de 5 em 5 anos. Então, geralmente, as pessoas não investem numa empresa offshore aqui no Brasil diretamente. Sempre tem uma outra holding aqui, ou, como eu falei, separa. A cabeça offshore, fora do Brasil, é uma holding patrimonial, a cabeça no Brasil é uma outra holding patrimonial, as duas detidas diretamente do nome pessoal do investidor. Eu acho que é isso, né? Bom, chegamos aí às 6 horas e 1 minuto. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente vai compartilhar essa gravação desse webinar. Foi muito prazeroso para a gente compartilhar, dividir esse conteúdo. A gente vai ficar bastante feliz de tê-los novamente conosco no nosso próximo webinar, que vai acontecer na primeira quinzena de dezembro de 2020. Forte abraço, bom final de dia a todos. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Grande abraço.